No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a mim te dá. Outro ponto de vista. Olá pessoal, mais uma vez aqui entrando com vocês. Agradecemos a dedicação aí de estarem acompanhando a gente em mais um episódio. No último episódio nós falamos sobre o estresse e a ansiedade. Nesse episódio e no outro subsequente nós vamos separar o estresse e a ansiedade. Então, como vocês acompanharam no episódio passado, o sexto, nós falamos sobre estresse e nós tivemos a presença de uma pessoa ilustre, a Liliana Yumi. Não preciso nem falar, né? Pelo sobrenome vocês sabem que ela é minha esposa e agora vocês sabem por que a gente vai falar de estresse, né? Tá bom? Faça favor, se apresente mais uma vez. Oi, tudo bem? Meu nome é Yumi, né? Esposa do Ricardo Ishikawa. Então, nós vamos dar uma continuidade, eu vou falar um pouquinho de estresse, né? Aí eu queria ver com vocês, né? No dia de hoje, como é que vocês estão? Estão correndo contra o tempo? Tem muitos afazeres no dia, né? E 24 horas é pouco tempo, né? E nós temos que resolver várias coisas ao mesmo tempo, num curto tempo, né? E no final do dia você fala, nossa, eu tô estressado, né? Então o que é o estresse, né? O que tanto nós falamos. O estresse, na verdade, assim, é uma coisa normal, né? Que nós temos, mas às vezes tem pessoas que dão mais ênfase e outras não. Então eu vou falar mais ou menos o que acontece. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tá na rua caminhando, tranquila, e de repente você vê um cachorro que fugiu lá da coleira, e um pitbull, e ele vem em sua direção. Aí de repente, o que acontece? O nosso organismo, nosso corpo, ele começa a reagir para que você decida, ou vou fugir, ou vou me paralisar, ou vou lutar contra ele. E é isso que acontece. Então, você tem um aumento da pressão arterial, você tem batimentos cardíacos que aumentam, que vai bombear mais sangue, né, no teu músculo, para ver se o que você vai fazer, qual a sua decisão. Então é isso que acontece. Isso daí era desde a época, né, do homem primitivo, tal, mas apesar da evolução, o nosso cérebro ainda tem esses gatilhos. E o que acontece? Com os problemas de trabalho, trânsito, a gente acaba ficando mais tempo no trabalho, mais tempo que a gente quer, mais tempo no trânsito, chega em casa, tem mais afazeres, escola, então tem várias coisas que acaba nos deixando estressado e acaba dando esse gatilho no nosso corpo, no nosso organismo. Então ele ativa tudo isso. E aí, esse é o estresse, né? E normalmente deveria ser uma coisa assim mais momentânea, né? E às vezes a gente acaba levando para mais tempo que deveria ser. O estresse, né? Ele vai estar acontecendo em várias situações, né? Uhum. Como você falou desse cachorro. Mas vamos tentar deixar assim, tentar montar uma estrutura onde eles possam entender melhor. Então, tipo, o estresse no trabalho. Como é que as pessoas poderiam trabalhar o estresse do trabalho,
meta, atingir padrões de venda, de excelência. O que podem fazer para tentar trabalhar dessa forma? O que isso acarreta a essas pessoas que são estressadas na sua vida pessoal? Então, é como eu falei, né? Tem pessoas que conseguem levar com mais leveza, né? E tem gente que se estressa por qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa, a gente não tem o controle de tudo. Nós não temos controle nem da vida, não tem controle de nada. Então, às vezes, nós somos muito perfeccionistas, queremos controlar, por exemplo, tem meta, tem prazo, e queremos saber como é que isso vai terminar. A gente não sabe, você está fazendo certo e você tem que aguardar, mas depende muito da pessoa, né? Eu acho que... Não tem uma receita que ela possa trabalhar para diminuir essa ansiedade? Tem, se ela conseguir, por exemplo, se perceber que, peraí, eu tô começando a ficar estressado, eu preciso dar uma pausa, eu tenho que dar uma respirada. Se conseguir fazer isso, melhora muito, né? Às vezes a gente fala assim, do silêncio. O silêncio é uma coisa ruim. Não. Se você vê que você está começando a ficar estressado, porque você estando estressado, você não consegue, você baixa a sua energia, você não consegue nem resolver. Então, começa a te dar desespero, né? E o estresse da escola? Daquela criança que tem problema, que já tem às vezes alguma coisinha. Hoje as escolas cobram muito. O que ela poderia fazer? Tem alguma coisa? Aí fica nas mãos dos pais, né? Acho que de perceber se essa criança tá... como é que tá o nível de estresse dessa criança, né? Às vezes não dá para jogar tudo para a escola. Eu acho que tem que ver muito esse momento de família mesmo, né? O que a gente vê hoje em dia é que tem se perdido aquele almoço, aquele jantar na mesa todo mundo, principalmente na janta, né? No jantar. Então assim, como é que foi o seu dia? Como é que de saber a história de cada um da casa. Né? Muitas vezes o pai volta mais tarde, ou a mãe volta mais tarde, a criança fica sozinha. Então, eu acho que se conseguir detectar, consegue trabalhar. E até só esse momento, mesmo que for pequeno, eu acho que já ajuda muito. E o estresse da família? Às vezes aquela sogra, às vezes aquele cunhado, às vezes não é aquela maravilha, né? Como lidar com isso? Aí é a aceitação, né? Você tem que aceitar. Se você tem uma sogra, você vai ter que aceitar essa sogra. Você vai ter que ter jogo de cintura. É a mesma coisa assim, você tá com seu marido, ele te estressou. O que adianta você ir lá querer brigar, bater nele? Não vai adiantar nada. Você vai ficar mais estressada se de repente ele nem ligar do que você tá falando. Ou não entender porque você ficou estressada. Então, acho que tem que controlar sim. Você tem que ter jogo de cintura. E o estresse com o marido? Como é que acontece? O estresse com o marido, isso eu quero saber. Como é que acontece? Como lidar? Como a esposa vai lidar com o estresse do marido? Como o marido vai lidar com o estresse da esposa? Você diz quando o marido está estressado? Vice-versa. A primeira coisa, sim. Acho que pelo tempo de convivência, você percebe quando o marido chega em casa está estressado. Se ele está estressado, você fica quietinha, baixa a bola, não vai querer. É a mesma coisa, eu não falei da reação, né? Da sobrevivência. Então, ou você foge ou você enfrenta. Então, se o seu marido volta estressado, você percebe? Fica quietinha, fica mansinha, faz um carinho. Tem que ir com calma. Enganar, né? Dá uma enganadinha no marido. Não dá uma enganada no marido, mas você... Pra que você vai... Faz de conta que ele manda. Não, faz de conta que tá tudo bem. Pra que você vai enfrentar a fera e se estressar também? O marido tá estressado, você... Mas às vezes vem por parte da esposa.
Ah, mas aí é ele que tem que falar, né? Porque às vezes a esposa não percebe. Pra esposa tá tudo ok. Pessoal, assim, eu acho que é mais ou menos um aparato geral do que eventualmente poderia acontecer nessas situações de estresse. Mas o que a gente queria era primeiro fazer uma apresentação mais descontraída, tal, para tentar tocar, né, cada um na sua dificuldade do seu dia a dia. Mas aí entrando um pouquinho mais adiante, o que poderia ser feito de fato para tentar minimizar esses efeitos? Então, a Yumi já falou assim, a pessoa que está estressada, é difícil ela perceber, né, que ela está estressada. Quando a pessoa passa por um período de estresse, Yumi, como é que assim, a pessoa perceber é difícil, mas quais os sinais que as outras pessoas podem perceber nela? Além da intolerância, óbvio, né? Sim, irritabilidade. Irritabilidade, ela tem, às vezes ela perde o apetite, ou tem compulsão, né, alimentar. Começa a ter, primeira coisa é tensão, né? Começa a reclamar daquela dor, que a gente sempre fala, ai, tô com uma dor aqui, de tensão, O estresse causa algum problema na boca? A gente que é dentista. Sim. Você não percebe, mas você começa a ranger, né? Aí às vezes você fala de dor, eu tô com dor de dente, mas às vezes não é um problema de canal, não é problema, né, extração como se fala, de canal, alguma coisa assim. É de você estar rangendo e você acaba dando trauma, né, no dente. Então você começa a sentir essa dor. E pode perder. Pode, se não perceber e pode procurar. Fraturar. Sim, pode fraturar. Então acho que são sinais de que você encontra num quadro de alto estresse. Isso são indícios. Agora, são consequências desse quadro. O que se pode fazer para tentar minimizar essa carga de estresse? Primeira coisa, eu acho que é confiar nas pessoas que você realmente tem plena confiança. Quando essas pessoas alertam que você anda muito nervoso, que você anda muito tenso, que você está muito ríspido, que você está muito impaciente, precisa tomar cuidado. Releve essas palavras, essas observações, para que você possa de fato fazer uma autoanálise, se realmente você não está passando por um momento desse tipo. Tá? A gente fala sempre em energia. O que pode acontecer com uma pessoa que entre nesse quadro de alto estresse a nível energético, espiritual? Então, quando você abaixa a sua energia, como nós falamos nos outros episódios, né? É como se você tivesse assim uma nuvem escura, né, na tua cabeça. Então, o que você começa a atrair? Você começa a atrair mais coisas ruins. Então, por exemplo, metas que você tem que cumprir, você não consegue raciocinar, porque o estresse ele faz também com que você fique mais lento, tira o seu foco. Então, eu acho assim, primeira coisa é tomar cuidado com a energia mesmo, né? Então, se você não consegue, como eu tinha falado, dá uma pausa, faz uma respiração, mas assim, comece a ouvir músicas boas, né? Vai fazer uma leitura, ou então vai ver alguma coisa, né, no celular, alguma coisa mais interessante, que tire daquele foco, daquele estresse, sabe? Aquele problema, aquela coisa pesada. Espiritualmente falando, né? Qual o comprometimento que existe quando a pessoa entra em alto estresse? Ela não fica muito negativa? Sim. Ela com isso não atrai cargas negativas? Aí as coisas ruins não podem agravar nessa situação? Pode agravar não só com a pessoa, né? Pode agravar não só com você mesmo, mas você leva tudo isso daí para a sua casa, né? Para sua casa, para o ambiente do trabalho e em todos os lugares que você vá. E além de você levar, você também começa a atrair coisas ruins. O trânsito. Sim. Não é?
brigas no trânsito, Sim. podem causar brigas no trânsito. Aí o que eu acho que às vezes as pessoas não entendem é que às vezes elas acham que o problema do trabalho dissocia-se do problema de casa, e não é verdade. Isso tudo é energia, não é? Sim. Então eu acho que quando a pessoa traz uma energia ruim até chegar à sua casa, tudo está sendo irradiado ao seu redor. Então, eventualmente, se alguma coisa ruim pode acontecer, a chance dessa coisa ruim acontecer é maior ainda, não é? Sim. Eu acho que, e às vezes, no trabalho, por exemplo, no trabalho você com essa carga negativa, você não percebe, mas às vezes você vai explicar algum um planejamento, alguma coisinha, você está falando, para você tá claro, e as pessoas não estão te entendendo. Ou então, às vezes, até com um colega, você fala alguma coisa e a pessoa entende outra, ou acha que você foi ríspido, sabe? Parece que muda a situação. E tudo pro lado negativo. Mas, e, assim, energeticamente ou espiritualmente, o que ela pode fazer, então, para melhorar? Tem alguma coisa que ela pode fazer? Ela tem que tentar levantar, né? Elevar os pensamentos. Por isso que eu falei, né? Ouvir música, ver e cuidar, né, do lado espiritual. Então, se você acredita num ser divino, orar ou conversar com esse ser divino ajuda muito. Eu acho que o estresse, acho que já indo mais para o lado espiritual mesmo, tá? Quando você entra nessa situação, nesse quadro, você tem um padrão vibratório, que é uma frequência, tá? E essa frequência, ela fica irradiando. Você está irradiando essa frequência, está irradiando. Eventualmente, se outra pessoa também estiver estressada, ela também está irradiando, pode haver um choque dessas pessoas. Então começa a haver desentendimento, começa a haver desacordo, brigas, discussões. O que tem que fazer, que a gente sempre recomenda, é isso. É igual briga de trânsito, né? Tô lá, guiando o meu carrinho lá, nervoso. De repente eu fecho o carro da Yumi. Eu tô errado. Se eu falar, o que você fez aí? A chance disso aumentar, né, é grande. Né? Agora, se eu chegar e falar desculpa, o que vai acontecer? A outra pessoa, ela acaba acalmando, fala, ei, japonês, vai para casa, e assim é a vida. Eu acho que o que a gente tem que entender é que essa situação de estresse, ela pode acontecer com qualquer um. Dia com você, dia com outro, dia com seu familiar, dia com a sua esposa, dia com seus filhos, dia com a sua equipe. Eu acho que quem tem mais condições de poder equalizar tem que entrar nessas horas, se fazer presente e tentar nivelar essa energia negativa. E de que forma a gente consegue nivelar essa energia negativa? Através do quê? Bons pensamentos, boas ações e boas palavras. Isso tem que ser marcante. Essas coisas é que vão proteger as pessoas. Não é só ficar lá meditando, não é só ficar orando. É fazer do seu dia a dia uma carga de energia boa, em que você esteja irradiando essa energia boa a todos que se encontram próximos de você. Isso vai ajudar bastante. No seu caso, você faz auriculoterapia. Como é que ela funciona para isso? Na verdade, ela faz um equilíbrio da energia, né? Ela faz um equilíbrio da energia do seu corpo. É o mesmo princípio da acupuntura? É a medicina chinesa, né? E isso surte efeito? Recomenda? Sim, muito. O que mais que pode ser feito para segurar o estresse, além da auriculoterapia? Hoje em dia tem reiki, né? Os trigramas, massagem, fitoterapia, beber, jogar bola, fazer amor. Também. É bom? Ajuda. Depende. Se não estiver estressado com o marido, dá. E é isso. Então tá bom.
Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, viu, pessoal? Sobre o estresse, é uma coisa assim que todo mundo está sujeito, né? Não tem jeito. Isso por motivos grandes, por motivos pequenos, por doenças, desarmonias no trabalho, desarmonias no trânsito, desarmonias no ambiente familiar. Isso pode acontecer com qualquer um. O que a gente está tentando mostrar é isso. Se você perceber que alguém está passando por essa situação, não cutuca que esse negócio vai piorar. Aí o que acontece? Acaba vindo coisas que não tem nada a ver com aquele momento, que foi buscar lá no passado, pô, aquele dia na casa da minha mãe, o vizinho, não sei o que, chutou o rabo do cachorrinho de casa. Puta, não vai por essa, meu. Tenta acalmar a pessoa que esteja nessa situação, e se eventualmente você estiver com esse quadro de intolerância, irritado demais, a melhor coisa é se afastar um pouquinho das pessoas para não cometer injustiças. Uma coisa que a gente tem que entender, que aqui na Terra, igual a gente falou do outro capítulo, aqui se faz, aqui se paga. Não adianta, depois que você fizer uma série de infrações, erros ou injustiças, pô, desculpa, não queria, desculpa. Não dá, gente. Não podemos mais agir dessa forma, porque as pessoas que mais sentem essa cobrança são as pessoas que estão próximas de nós, são as pessoas que nós amamos, pô. Isso é injusto. Não está certo isso. Então a recomendação é isso. Se você pode fazer uma terapia, procurar um profissional, um médico, um terapeuta, um psicólogo, vá buscar alternativas. Se você tem crenças religiosas, vá buscar apoio em crenças religiosas. Nós que temos a doutrina espírita como um norte em nossas vidas, claro que pra gente orar sempre ajuda muito. Você modula essa energia e muitas vezes você consegue com isso acalmar você ou até a pessoa que esteja próximo de você, a não ser que existam outras interferências. Aí é um capítulo que a gente vai falar mais à frente, quando a pessoa passa por uma situação de alto estresse e você tenta através da oração ou do bom pensamento ajudar essa pessoa, e ao invés da pessoa acalmar, ela se tornar mais irritada, isso é um problema, hein? Isso é um problema sério, que aí a gente vai falar de novo com mais ênfase, com mais detalhes, porque aí já não é mais estresse. O estresse é só a superfície desse mal. A coisa vai estar muito mais por baixo, tá bom? Ô Yumi, eu queria de novo agradecer, né? Você quer fechar? O que você gostaria de falar para os nossos telespectadores? Agradecer de novo, né? Eu que agradeço, tá aqui, tô tentando, né? Tô aprendendo também. E agradeço estar aqui. E você, se você tiver alguma marca, né? Sei que nós estamos começando, mas se vocês quiserem nos patrocinar, ou que a gente divulgue a sua marca, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, tá? outro.devista87@gmail.com. Obrigado. E mais uma vez, né? Nós estamos em várias plataformas de áudio, YouTube, podcast e todas as outras plataformas. Então, se você quiser ver, procure lá. Podcast Outro Ponto de Vista. A gente agradece seu tempo, agradece sua paciência em ouvir às vezes essas coisas que a gente fala, mas uma coisa que a gente queria reforçar é que o like ajuda, né? A gente tem um pouquinho mais de visibilidade, né? E quem puder, se inscreva. A inscrição também ajuda bastante. Mais pra frente a gente pretende fazer, se a gente conseguir um número razoável de inscritos, esse podcast ao vivo, onde vocês vão poder interagir muito mais com a gente, tá bom? Obrigado mais uma vez, Yumi, obrigado. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade, tá bom? Outro Ponto de Vista, vem com a gente, gente. Obrigado, tchau, muito obrigado. Muito obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá.
paciência e vontade, e apoio sempre dá. Acredite, a me te dá.